gente, eu sou de Leia C e você está no meu canal Leia Books. E hoje eu vim mostrar pra vocês todos os meus livros favoritos de cada gênero. Eu vi rolando aí no Booktube esse vídeo e eu assisti o primeiro no canal da Vitória Doso, então eu vou deixar aqui embaixo o vídeo dela que eu assisti. E eu resolvi fazer um videozinho também porque eu achei interessante, eu quis ver se eu tinha um livro favorito de cada gênero. E não é que eu tenho, então eu resolvi trazer pra vocês. E vale salientar, gente, que são os livros favoritos dos gêneros que eu costumo ler. Tem alguns gêneros que eu não leio, então que não teria como eu falar sobre eles aqui. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Já vou pedir no começo, se gostarem não esqueçam, dê o joinha, se inscrevam no canal e vamos lá! Gente, a pilha tá bem generosa, como vocês podem ver, então eu não vou ficar me estendendo muito falando de cada livro, porque senão eu vou acabar demorando bem mais do que, né, eu planejo. Então eu vou te citar os gêneros e falar um pouquinho sobre o livro que eu escolhi. O primeiro gênero que eu escolhi é romance, com aquela boa pitada de drama. E pra essa opção eu trouxe o recente favorito, Uma Curva na Estrada, do Nicholas Sparks, que foi um livro que eu recém li, recém favoritei, mas que foi um livro que mexeu muito comigo. Como vocês já devem imaginar, é aquele livro pra chorar, é aquele drama assim que tem uma boa pitada de romance, mas aqui é bem dramático, então por isso que eu coloquei ele nessa categoria. Nós vamos conhecer aqui um casal, um homem que perdeu a esposa e tá tentando lidar com o luto depois de 2 anos. E nós vamos conhecer também a mocinha, que é a professora do filho desse mocinho. E ela vai conhecer esse menino e ele tá um pouco atrasado com relação à turma dele. E aí vai entrar em contato com o pai dele, vai ser assim que eles vão se conhecer e que obviamente vão se apaixonar e que obviamente a gente vai sofrer. Então é basicamente isso, por isso que eu coloquei ele nessa categoria. Drama e romance de montão. Aí o nosso próximo gênero é jovem adulto, aquele livro Young Adult que a gente ama. E eu coloquei Dumpling. Esse é o meu livro favorito jovem, gente. Eu li vários livros jovens, é um dos gêneros também que eu leio muito. Tudo que é subcategoria de romance é comigo mesmo, e o jovem adulto é uma subcategoria. Aqui nós vamos ter a Willow Jean, né, a Dumpling, que é uma garota que ela é em cima do peso, mas que ela é bem segura de si. E ela vai se apaixonar por um garoto que é de uma escola particular, um garoto popular, bonito. E as inseguranças vão começar a surgir nela. Vamos ver também a superação dessa personagem, que é o que eu mais gosto nesse livro. Que ela vai superar isso tudo e que ela vai ter um final feliz, que inclusive merece continuação, viu, autora? Merece continuação. Porque só o que a gente tem aqui nesse livro não é suficiente pra mim, então pode fazer a parte 2 aí, porque eu vou ler, com toda certeza. Aí nós vamos ter os New Adults. E pra essa categoria eu coloquei O Ar que Ele Respira. Gente, eu já li 3 livros da Brittany C. Cherry e eu gostei dos 3, mas se eu for colocar o favorito, eu creio que esse aqui é o meu favorito da autora. Eu também já li bastante New Adult, tenho até alguns outros aqui na minha estante, mas eu coloquei esse porque foi um New Adult que, pra começo de conversa, eu não sabia que era um New Adult. Eu pensei que era um livro hot quando eu fui ler, porque, né, gente, tem ciúme aqui na capa. Tudo bem, essa aqui não é a capa mais absurda dos livros da Brittany, mas tem umas outras aí, né, que, enfim. E eu achei que ele era um livro hot, então eu tava adiando muita leitura, eu achei que ia ter muita, sabe, muita coisa assim que eu não gosto, porque às vezes a gente lê uns livros que tem algumas cenas, inclusive os livros New Adult costumam ter algumas cenas mais assim, mas eu não gosto de livros que são fundamentados nisso. Tanto é que não tem aqui na minha lista livros hot, porque eu não leio, eu não gosto mesmo. Eu gosto de livros que tem uma história por trás, um pano de fundo. E esse New Adult aqui tem. Nós vamos ter um mocinho e uma mocinha que vem com um passado, com muita bagagem, que vão se encontrar e vão se apaixonar e vai ser lindo. Como todos os romances que eu gosto, vai ser clichê, vai ser lindo. Enfim, aquele típico romance que eles não queriam, mas enfim, né, rolou e fazer o quê? Então por isso que eu coloquei ele aqui nessa lista. Aí nós vamos ter os Chick Lit.
Gente, eu coloquei uma autora que eu não sei se é todo mundo que sabe que ela costuma escrever chick-lit. A gente pode até confundir os livros dela, a maioria com drama, mas eu coloquei nessa categoria porque nós temos aqui Depois de Você, que é um livro que é voltado para a mulher. O chick-lit é um livro que é protagonizado por uma mulher e que fala que não foca no romance em si, que foca na descoberta dessa personagem, no crescimento dessa personagem. E nós temos muito isso aqui nesse livro Depois de Você. Eu sei que é aquele típico livro de série que muita gente parou no primeiro e não continuou. Mas eu sempre vou bater na tecla de Depois de Você. Vocês precisam terminar a série, porque aqui em Depois de Você nós vamos ter uma Louisa Clark que tá se descobrindo, se fortalecendo. Gente, é aqui que o chick-lit acontece. É aqui que essa personagem vai ser bem explorada, vai ser bem construída. Nós vamos ter humor, porque a Lou é uma personagem muito divertida. Nós vamos ter drama, sim, porque a Jojo escreve com uma boa carga de drama. Nós vamos ter romance também aqui. Enfim, nós vamos ter muita coisa. É um livro que é completo pra mim, então por isso que eu resolvi colocar ele aqui como meu favorito do gênero chick-lit. Aí nós vamos pular pra fantasia. Fantasia, eu coloquei Corte de Névoa e Fúria. A série de Corte foi o livro que me trouxe de volta pra fantasia. No passado, na minha adolescência, eu lia muito fantasia, mas quando eu fiquei um pouco mais velha, comecei a ler mais romances e dramas, e aí eu peguei essa fantasia aqui, Corte de Espinhos e Rosas, no caso, né, a série Corte, e me apaixonei. Gente, eu fui fisgada demais por essa série, eu achei muito bem criada, eu amei o universo de Prithian, eu amei, assim, com ressalvas os personagens, confesso que não amei tanto a Fair como eu imaginei amar, mas tem um outro personagem aqui, um outro grão senhor que eu amo de paixão. Então, assim, eu acho que sempre que eu vou falar de fantasia, eu vou colocar Corte. Eu sempre vou trazer Corte de Névoa e Fúria, que foi o meu preferido. Esse aqui é o segundo livro da série, mas foi o meu livro favorito da série. É a capa que eu mais amo, então eu acho que sempre que eu for falar de fantasia, ele vai estar aqui. Aí nós vamos ter o gênero suspense. Pra esse eu escolhi Deixada para Trás. Eu acredito que esse livro também não é uma surpresa pra quem me acompanha lá no Instagram, pra quem também costuma ver os vídeos de listas aqui, porque eu sempre cito ele como um livro de suspense que eu gostei bastante. Eu já tinha lido o primeiro livro do autor dessa... seria uma série de investigação, que é A Garota do Lago. Não gostei tanto, mas esse aqui me fisgou. Eu acho que esse livro aqui abriu as portas pra eu querer ler mais livros de suspense, que também é um gênero que eu não costumo me aprofundar muito. Eu sou romanceira, gente, eu não costumo ler suspense, não. Então esse aqui foi um livro que me fez querer ler mais livros do gênero, apesar dessa pegada de investigação, que aqui a gente vai ter, inclusive, a temática de sequestro, que é uma temática pesada e tudo mais. Eu acho que é um livro que eu favoritei e que eu acho que sempre que eu for pensar em suspense, o que me iniciou no suspense, eu vou pensar nesse livro aqui. E aí nós temos os livros clássicos. Para essa categoria eu escolhi um livro que eu acho que poderia estar em várias outras categorias, mas que eu coloquei como clássico, porque é um clássico infantil que muita gente já leu, muita gente conhece, porque temos adaptação. Gente, quem não conhece Alice no País das Maravilhas? E aqui nessa edição que eu tenho, temos Alice, As Aventuras de Alice, temos o livro 1 e o livro 2. E eu amei essa leitura, eu favoritei, eu já sonho em ter várias edições de Alice, porque, sinceramente, é uma história que me fisgou de um jeito. Eu gostei muito da garotinha, eu gostei muito do estilo de escrita do Lewis Carroll. Eu já tinha gostado bastante dos filmes, eu acho que eu gostei mais do filme Através do Espelho do que do filme Alice. Mas gostei bastante da leitura desse livro, então eu sabia que ou ele ia estar em clássico, ou infantil, ou em aventura. Em algum momento aqui, em algum lugar eu ia encaixar, e eu encaixei ele em livros clássicos. Aí nós vamos ter romance histórico. Eu gosto bastante de ler romance histórico, principalmente os que são ambientados na Segunda Guerra. Então eu coloquei Canções de Niná, de Auschwitz, que é um romance histórico, de certa forma, em que nós vamos ter a história aqui narrada de uma família que realmente existiu e que passou pelos horrores no campo de concentração de Auschwitz. E é um livro que eu também falo muito dele por aqui, então não vou me estender com sinopse, tem muitos livros, vou deixar aqui no card algum que eu fale da sinopse dele.
E é um livro que mexeu muito comigo. Eu acredito que o que me iniciou a gostar desse tipo de livro foi A Garota que Roubava Livros, mas A Menina que Roubava Livros. Mas só que o Diário de Anne Frank, Canções de Niná, esses outros livros que eu li, eu acho que me amadureceram mesmo nessa temática, que eu gostei mais de ter lido. E eu acho que esse livro aqui, de certa forma, é mais adulto também, então foi por isso que eu coloquei ele aqui. Foi um livro que realmente mexeu muito comigo, que até me fez entrar em ressaca de tanto que eu gostei. Então ele precisava estar aqui como favorito do gênero romance e história. Aí nós temos distopia. Eu não costumo ler distopia também, eu vim descobrir esse gênero há pouco tempo, mas eu li O Conto da Aia e eu fiquei muito em dúvida se eu trazia esse livro como favorito, porque eu tive muito problema com a leitura desse livro, sério, eu demorei pra ler, foi uma leitura muito pesada pra mim. Em alguns momentos eu pensei que eu ia desistir porque eu não tava conseguindo... Sabe quando você sente que você não tem estômago pra uma leitura? Era eu com O Conto da Aia. Mas eu acho que sim, ele é meu favorito de distopia. Se eu for olhar pros livros que eu já li, acho que foram uns 3 ou 4 livros. Não foram muitos assim pra me ter, né, aquela... Eu tenho um leque de opções aí, mas eu acho que O Conto da Aia foi sim o meu livro favorito, porque se eu vou pensar em distopia, eu vou pensar nesse livro aqui de primeira, então eu acho que é um ótimo critério pra colocar ele aqui. Aí nós temos ficção científica. Gente, eu não leio nada de ficção científica. Já teve um momento na minha adolescência também que eu lia muito fantasia e ficção científica, mas esse momento passou e hoje em dia eu só tenho aqui pra contar Flores para Algernon, que também é um livro que eu falo muito. Nós temos aqui uma temática de ficção científica, mas que também uma boa carga de drama, e eu gosto bastante dessa história, bastante mesmo. É o meu livro favorito da vida, não só de ficção científica. Eu quero me aventurar mais pelo gênero, sim, eu quero ler mais coisas de ficção científica, assim como de fantasia esse ano. É uma proposta que eu estou me fazendo, que não tá sendo fácil, até porque eu não tenho muitos livros de ficção na minha estante. Mas Flores para Algernon vai ser o meu queridinho aí por muito tempo. Para desbancar esse livro aqui desse pódio vai ser difícil. Então, talvez em muitas listas de favorito aí, esse livro ainda permaneça como gênero favorito, como livro favorito de ficção científica. Aí eu coloquei infanto-juvenil. Tem bastante livro infanto-juvenil até, teria vários que caberiam nessa lista, mas eu coloquei Poliana, porque Poliana, ele é um clássico também, poderia entrar lá no clássico, eu até pensei em trocar, né, inverter, mas Alice é muito mais clássico, não é todo mundo que conhece Poliana assim como conhece Alice. E eu coloquei Poliana, gente, porque eu já falei horrores sobre como essa leitura mudou a minha vida. Nós temos Poliana e temos Poliana Monstro, são 2 livros incríveis. Essa garotinha Poliana muda a vida, muda a nossa visão. Eu falo sobre ela com muita gente. Recentemente eu falei com meu marido sobre ela e o jogo do contente, como isso pode mudar a nossa vida, a nossa visão de mundo, e como é super válido falar sobre isso, sobre essa leitura. Então eu recomendo muito para crianças, recomendo para adolescentes, para você que tá começando agora. Então esse é com certeza um livro que eu vou recomendar a minha vida toda, então ele tinha que estar aqui como um livro infanto-juvenil que eu amo. Poliana, leiam! E eu coloquei nacional, e para essa pergunta eu achei que eu teria mais opções, mas não tive. Mas o primeiro que me passou pela cabeça foi O Peso do Pássaro Morto. Ele deu uma hype aí no ano passado, mas eu li ele em 2018. Assim que a autora lançou, a gente fechou parceria lá no Instagram e ela me enviou o livro, eu li. E eu já falava muito sobre ele antes da hype toda e de todo mundo vir falar, conhecer, que foi quando a Ju Cirqueira leu e aí pronto, né? Deslanchou o livro. Eu gosto bastante desse livro, apesar de... Gente, ele é um livro pequeno, ele é escrito em versos, mas o livro profundo, esse livro é muito profundo, mexeu muito comigo. Nós vamos acompanhar aqui uma personagem da infância até a idade mais avançada dela, e nós vamos acompanhar como as escolhas que ela fez, os acontecimentos na vida dela afetaram em quem ela se tornou. Ai, sério, esse livro é muito profundo, é muito maravilhoso. Ele tinha que estar na minha lista porque foi um livro que me mudou. Então eu acho que ele é, de certa forma, um livro nacional favorito, sim. Então, gente, esses foram os 12 livros que eu escolhi, dos 12 gêneros que eu costumo ler, que eu tenho na minha estante aqui. E eu escolhi os 12 favoritos. Ai, deixa eu botar aqui.
E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o favorito que eu tenho de cada gênero. Teve alguns que eu não tinha muita opção e que eu já anotei aqui que eu preciso ter mais livros desse gênero pra eu me aventurar mais, pra sair um pouco da zona de conforto ali do romance. Teve alguns gêneros, como eu falei pra vocês no começo, que eu não coloquei porque eu não leio, que eu não tenho na estante mesmo. Enfim, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham ficado até o final, apesar de ter ficado um pouco repetitivo, talvez, o vídeo. Eu resolvi sintetizar mesmo, não falei muito sobre cada livro, pra ficar um vídeo mais rapidinho. E se vocês tiverem gostado, não esqueçam de dar o joinha, de se inscreverem aqui no canal. E outra coisa, se vocês têm também gêneros favoritos de cada gênero, comentem aqui embaixo, me conta qual é o favorito de vocês. Se vocês leram algum desses e eles também são os favoritos de vocês de cada gênero que eu escolhi, comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber, adorar bater papo com vocês e até a próxima!